Oi, meus queridos. Meu nome é Maria Helena, mas podem me chamar de Vó Maria. Tenho 78 anos e sou do interior de Minas Gerais. Antes de começar essa história, quero saber, de onde você está vendo este vídeo? Escreve aqui nos comentários, porque eu adoro saber até onde minha voz chega. Ah, e se você gosta de histórias de superação e quer acompanhar mais relatos como este, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito e me incentiva a continuar contando minhas histórias para vocês. Agora, senta aí, pega um café e se prepara para ouvir sobre o dia mais importante da minha vida, o dia em que eu escapei para viver. A casa onde eu nasci era pequena, de madeira, afastada do centro do vilarejo. Para muitos, uma casinha no meio do mato poderia parecer um refúgio tranquilo, um lugar onde crianças correm livres e os pássaros cantam pela manhã. Para mim, era uma prisão. Eu tinha medo. Medo dos gritos que ecoavam pelos corredores de madeira. Medo do som dos passos pesados se aproximando. Medo das palavras duras que me fizeram acreditar, desde muito cedo, que eu não valia nada. Eu era apenas uma menina, mas dentro de mim já existia um peso que criança nenhuma deveria carregar. Minha mãe, coitada, era uma mulher frágil, sempre encolhida em um canto, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, sua voz era como um trovão, rachando o silêncio e deixando marcas invisíveis no ar. Ele nunca precisou levantar a mão para que todos sentissem o peso de sua presença. Mas, às vezes, levantava. Eu passava os dias tentando ser invisível. Andava na ponta dos pés. Segurava a respiração sempre que escutava a porta se abrir com força. Aprendi cedo a interpretar silêncios, a reconhecer os momentos em que deveria desaparecer. Mas por mais que eu tentasse, por mais que rezasse baixinho para ser esquecida, havia dias em que isso não era o bastante. Nesses dias, minha mãe me puxava para perto e sussurrava palavras de consolo que não tinham força para mudar nada. Vai passar, minha filha, ela dizia, alisando meu cabelo. Mas eu sabia que não passaria. Sabia que aquela casa não era um lar. Era um lugar onde o amor era um sussurro apagado pelo medo. As noites eram as piores. No silêncio da madrugada, quando tudo parecia mais pesado, eu deitava na minha cama e sonhava com um mundo diferente. Um lugar onde o riso não fosse cortado pela tensão, onde a liberdade não fosse um desejo inalcançável. Eu não sabia como, mas no fundo do meu coração, sentia que um dia eu sairia dali. Eu só precisava de uma chance. E essa chance chegou de forma inesperada. Naquela manhã, o sol ainda nem havia nascido quando acordei com um frio estranho no peito. Não era apenas o vento gelado que entrava pelas frestas da janela. Era um pressentimento. Algo me dizia que aquele dia não seria como os outros. A casa estava mergulhada em um silêncio assustador. Normalmente, quando meu pai acordava, sua presença se anunciava antes mesmo de ele dizer uma palavra. O barulho da cadeira arrastando no chão, a tosse forte, os passos firmes no assoalho. Mas naquela manhã, nada disso aconteceu. Minha mãe também não estava no quarto. Olhei ao redor, buscando algum sinal dela. Tudo que vi foi o lençol amassado e a xícara de chá pela metade sobre a mesa. Meu coração bateu acelerado quando saí do quarto. Caminhei devagar pelo corredor, sem fazer barulho. Foi então que a vi. Vi a culpa. Vi o medo. E vi que ela já tinha tomado sua decisão. Meu peito se apertou. Eu queria gritar, queria segurar sua mão e impedir que ela fosse embora. Mas tudo que consegui fazer foi ficar ali, parada, vendo a única pessoa que, mesmo frágil, ainda me protegia, se levantar, pegar a mala e caminhar até a porta. Ela hesitou por um instante antes de cruzar a soleira. Um instante curto, mas longo o suficiente para que eu entendesse que ela queria me dizer algo. Mas as palavras não saíram. Então ela foi. E eu fiquei. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Meu pai não se moveu. Apenas ficou ali, olhando para a porta aberta, como se não acreditasse que ela realmente tivesse ido embora. E eu sabia que, a partir daquele momento, as coisas nunca mais seriam as mesmas.
Se antes eu vivia com medo, agora o medo havia se tornado um monstro real. Porque agora eu estava sozinha. E eu precisaria encontrar uma maneira de escapar. Não havia mais regras, apenas impulsos. Ele ficava fora de casa durante o dia e voltava à tarde da noite, trazendo consigo um cheiro amargo de bebida e cansaço. Algumas vezes, ele falava comigo, outras, fingia que eu não existia. Mas havia noites em que sua presença pesava mais do que deveria. Aprendi a reconhecer os sinais, o modo como seus passos ficavam descoordenados quando entrava pela porta, a forma como ele largava a chave na mesa com mais força do que o necessário, a respiração pesada, o olhar perdido. Havia noites em que ele apenas se jogava na cama e dormia até o sol nascer. E havia outras noites que eu não quero lembrar. Noites em que eu apertava os olhos com força, tentando desaparecer dentro de mim mesma. E toda vez que o céu clareava, eu fazia a mesma promessa: eu vou sair daqui. Mas como? Eu não tinha ninguém, não tinha para onde ir. Não sabia o que existia além daquela estrada de terra que levava até o centro do vilarejo. O mundo fora daquela casa era um mistério para mim. A primeira vez que tentei fugir, falhei. Eu tinha apenas 13 anos e não fazia ideia de para onde correr. Peguei algumas roupas, um pedaço de pão e saí de casa de madrugada, pisando descalça no chão frio. Andei até a estrada, escondendo-me entre as sombras, tentando lembrar das histórias que minha mãe contava sobre a cidade grande. Mas a cidade grande era um sonho distante. E meu pai, mesmo cambaleante de sono e álcool, percebeu minha ausência antes do amanhecer. Nunca vou esquecer daquela madrugada. Eu estava a poucos metros da liberdade quando senti uma mão pesada agarrar meu braço. O grito ficou preso na minha garganta enquanto fui arrastada de volta para casa. A porta se fechou atrás de mim e o silêncio caiu como uma sentença. Nunca vou esquecer o olhar dele naquela noite, nem do que aconteceu depois. A única coisa que me manteve viva foi a certeza de que eu tentaria de novo. E da próxima vez, eu não falharia. O tempo passou como um relógio quebrado, arrastando-se devagar demais nos dias ruins e rápido demais nas raras vezes em que eu conseguia respirar. Depois daquela primeira tentativa de fuga, aprendi duas coisas. A primeira, meu pai jamais baixaria a guarda de novo. A segunda, se eu quisesse escapar, precisava ser esperta. Minha vida virou um jogo de paciência. A cada dia que passava, eu observava. Prestava atenção nos momentos em que ele saía e voltava, nos horários em que a casa ficava vazia, nos dias em que ele bebia tanto que demorava mais para acordar. Aprendi a calcular o tempo que levaria para atravessar a estrada sem ser vista. Cada detalhe era importante. Mas havia algo ainda mais difícil do que encontrar uma oportunidade de fugir: a esperança. Ela ia e vinha como as estações do ano. Alguns dias, eu acordava acreditando que era possível, que eu conseguiria encontrar um lugar onde o medo não me assombrasse. Em outros, sentia como se o mundo lá fora não passasse de um deserto sem fim e que a única coisa que me esperava além daquela porta era o desconhecido. E o desconhecido, às vezes, era ainda mais assustador do que o que eu já conhecia. Então, continuei vivendo dentro daquela casa. Sobrevivendo. Até que um dia a oportunidade chegou. Era uma noite quente de verão. Meu pai havia saído mais cedo do que o normal e não voltou para jantar. Isso não era incomum, mas dessa vez algo estava diferente. O silêncio da casa parecia mais profundo, a escuridão parecia mais densa. Sentei na beira da cama e fiquei ouvindo os grilos lá fora. O tempo passou e ele não voltou. 10 horas. 11. Meia-noite. 1 da manhã. Ele nunca ficava fora tanto tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. E se fosse essa minha chance? Levantei-me devagar, tentando controlar a respiração. Fui até a janela e olhei para fora. O céu estava escuro, sem lua, o que significava que eu poderia correr sem ser vista. Engoli em seco. Dessa vez, eu não podia errar. Peguei um pedaço de pão velho, uma garrafa de água e vesti o vestido mais leve que tinha, para conseguir correr sem dificuldades.
Depois fui até a porta e segurei a maçaneta com os dedos trêmulos. Aquele era o momento. Eu sabia que se hesitasse, se deixasse o medo me vencer de novo, nunca mais teria coragem de tentar. Respirei fundo e saí. Corri sem olhar para trás. O chão de terra estava quente e cada passo parecia ecoar no silêncio da noite. O coração martelava no peito como um tambor de guerra e o medo tentava me alcançar, como mãos invisíveis puxando-me de volta. Mas eu não parei. Pela primeira vez na vida, corri sem pensar, sem calcular, sem hesitar. Corri porque sabia que não tinha mais nada me esperando naquela casa. Corri porque, se ficasse, minha alma morreria antes mesmo do meu corpo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, alcancei a estrada. Foi aí que tudo mudou. Quando meus pés tocaram o asfalto, senti algo estranho dentro de mim. Era uma mistura de medo, euforia e um pavor paralisante do desconhecido. Olhei além daquele caminho escuro. O vento quente da noite soprava contra o meu rosto e eu podia ouvir apenas minha própria respiração ofegante e os grilos escondidos na mata ao redor. A estrada parecia infinita, um túnel negro sem começo nem fim. Eu sabia que precisava seguir em frente, mas para onde? Minhas pernas estavam tremendo, não só pelo cansaço da corrida, mas pela incerteza que me envolvia. E se ele me encontrasse? E se eu estivesse correndo direto para um perigo ainda maior? Respirei fundo, tentando afastar os pensamentos ruins. O importante era continuar. Eu não podia me dar ao luxo de parar. Então eu segui. Andei por horas sem saber exatamente para onde ia. O chão quente sob meus pés descalços começou a queimar, mas eu não me importei. O cansaço era um peso cada vez mais difícil de carregar, mas o medo de ser encontrada me impedia de parar. Às vezes, eu olhava para trás, esperando ver uma sombra se movendo na estrada, mas tudo que via era escuridão. O sol começou a nascer no horizonte quando avistei ao longe um pequeno posto de gasolina. Minhas pernas quase cederam de alívio. Eu não sabia exatamente como aquilo poderia me ajudar, mas era o primeiro sinal de vida desde que saí de casa. Com passos inseguros, fui até lá. O posto era pequeno e simples, com apenas uma bomba de gasolina velha e um balcão de madeira que parecia prestes a desabar. Do lado de dentro, um homem de idade avançada limpava o balcão com um pano encardido. Ele me olhou de cima a baixo assim que entrei. Eu devia estar um desastre. O vestido amarrotado, os cabelos bagunçados, os pés cobertos de poeira. Moça, você tá bem? Ele perguntou, franzindo a testa. Minha garganta estava seca. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça. Ele me observou por um momento antes de apontar para um banco de madeira ao lado do balcão. Senta aí. Quer água? Assenti rapidamente. Ele pegou uma garrafa e me entregou. Bebi o líquido como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Minha boca estava seca, minha cabeça girava de tanto cansaço. Tá fugindo de alguma coisa? Ele perguntou, encostando-se no balcão. Meu coração disparou. O que eu deveria dizer? Contar a verdade? E se ele achasse que eu estava mentindo? E se ele ligasse para alguém? Baixei os olhos e balancei a cabeça de novo, tentando parecer indiferente. Só indo para a cidade grande, murmurei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo. Você tem família por lá? Engoli em seco. Tenho, man. Não sabia o que mais dizer. Eu não podia correr o risco de alguém tentar me levar de volta. Ele me estudou por mais um tempo, depois soltou um suspiro e coçou a cabeça. Tem um caminhoneiro que passa aqui daqui a pouco. Ele vai para a capital. Se quiser, posso pedir para ele te dar uma carona. Meu coração deu um salto no peito. A capital. Longe. Um novo começo. Eu não tinha escolha. Eu agradeceria muito, murmurei. Ele assentiu e se virou para continuar limpando o balcão, e eu fiquei ali sentada naquele banco de madeira, esperando o próximo passo do meu destino.
O caminhão chegou pouco depois do velho terminar de limpar o balcão. O ronco do motor preencheu o silêncio do posto de gasolina e meu coração bateu forte dentro do peito. Eu estava prestes a entrar em um veículo com um desconhecido sem saber para onde exatamente estava indo, mas o medo de ficar era maior do que o medo de seguir. O motorista desceu do caminhão, um homem de aparência cansada, com a barba por fazer e uma camisa surrada de botões. Ele conversou rapidamente com o dono do posto e depois virou-se para mim. Tá precisando de carona? Assenti. Ele me olhou de cima a baixo, provavelmente tentando entender quem era aquela menina perdida no meio da estrada, mas não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça e apontou para a porta do caminhão. Sobe aí. Agradeci rapidamente ao velho do posto e subi no veículo. O banco era grande e desconfortável, e o cheiro de óleo diesel impregnava o ar. Assim que a porta se fechou e o caminhão começou a se mover, senti um arrepio na espinha. Eu estava indo embora. Realmente indo embora. O caminhoneiro, que se apresentou como Antônio, dirigia em silêncio. De vez em quando lançava olhares rápidos na minha direção, como se tentasse adivinhar minha história sem precisar perguntar. Para onde você está indo? Ele perguntou depois de um tempo. Para a capital, respondi, tentando soar confiante. Ele balançou a cabeça devagar. Tem família por lá? A mesma pergunta de antes. E a mesma mentira. Tenho sim. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Apenas continuou dirigindo enquanto o sol subia no céu e a estrada se desenrolava à nossa frente. A viagem foi longa e silenciosa. O caminhão sacudia conforme passava pelos buracos da estrada e meus olhos começaram a pesar. O cansaço dos últimos dias finalmente estava me alcançando. Pode dormir se quiser, Antônio disse. A cidade ainda está longe. Eu hesitei. Não sabia se confiava nele, mas meus olhos já estavam fechando. A última coisa que eu vi antes de pegar no sono foi o ronco do motor e o barulho dos pneus na estrada. Acordei com um tranco forte. O caminhão tinha parado. O céu já estava começando a escurecer, e eu me endireitei no banco, piscando para afastar o sono. Chegamos? Perguntei, a voz ainda rouca. Antônio suspirou. Não exatamente. Foi só então que percebi onde estávamos. A estrada era deserta, cercada por árvores altas e uma vegetação densa. O sol estava baixo no horizonte, lançando sombras longas no asfalto rachado. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que paramos? Perguntei, tentando manter a voz firme. Antônio não respondeu imediatamente. Ele tamborilou os dedos no volante, pensativo, e então virou-se para mim. Olha, menina, eu não sei do que você está fugindo, mas eu não sou burro. Sei que você não tem ninguém na capital. Meu estômago se revirou. Eu não sabia o que responder. Minhas mãos suaram e meu coração disparou. Ele suspirou de novo e coçou a cabeça. Eu podia te deixar aqui e seguir minha vida, continuou. Mas eu sei que, se fizer isso, você pode acabar em um lugar pior. Meu coração martelava no peito. O que você quer dizer com isso? Ele apontou para a estrada à frente. A capital fica a algumas horas daqui. Tem uma cidade pequena logo adiante. Posso te deixar lá. Você arruma um jeito de se virar. Mas escuta uma coisa, se tem algo que aprendi nesses anos de estrada, é que o mundo lá fora não é fácil para quem anda sozinho. Engoli em seco. Você não vai me levar de volta, né? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Não sou policial e nem seu pai. Só tô tentando fazer a coisa certa. Eu não sabia se acreditava nele, mas também não tinha escolha. Tá bom, murmurei. Ele deu partida no caminhão novamente, e eu senti um peso sair do meu peito. O perigo ainda existia. Mas, pela primeira vez, senti que talvez houvesse um caminho para mim. Talvez, só talvez, eu realmente estivesse escapando para viver. O caminhão balançava na estrada enquanto a noite caía ao nosso redor. O silêncio dentro da cabine era pesado,
mas diferente do silêncio que eu conhecia na casa onde cresci. Ali não havia ameaça, não havia medo imediato, apenas incerteza. Antônio manteve os olhos na estrada, e eu fiquei observando as luzes da cidade pequena que surgiam no horizonte. Meu peito estava apertado. Eu não sabia o que encontraria ali, mas qualquer coisa parecia melhor do que voltar para onde vim. Lá tem uma pensão barata, ele disse, apontando com a cabeça. Se você precisar passar a noite, pode tentar um bico por comida. Assenti, sem coragem de dizer que eu não tinha um centavo sequer no bolso. O caminhão diminuiu a velocidade quando entramos na cidade. O lugar era simples, com ruas estreitas e algumas poucas casas espalhadas. Algumas luzes de postes piscavam meio apagadas, e algumas lojas ainda estavam abertas, mas quase vazias. Antônio estacionou perto de um pequeno restaurante de beira de estrada e desligou o motor. Fim da linha, ele disse, virando-se para mim. Senti um nó na garganta. Obrigada, murmurei. Ele soltou um suspiro e coçou a nuca. Cuida de você, menina. Não confia fácil nos outros. Assenti de novo e desci do caminhão. A porta se fechou atrás de mim com som seco e, logo depois, o motor roncou de novo. Antônio acelerou devagar, desaparecendo pela estrada. Eu estava sozinha de novo. A diferença era que, dessa vez, a solidão não vinha com correntes invisíveis me prendendo em um lugar onde eu não queria estar. Dessa vez, ela vinha com liberdade. Mesmo que eu não soubesse exatamente o que fazer com ela, fiquei parada ali por um tempo, sentindo o vento da noite soprar contra meu rosto. O cheiro de comida vinha do restaurante e meu estômago roncou. Eu não comia há muitas horas, mas entrar ali sem dinheiro seria inútil. Então, decidi caminhar. A cidade era pequena e não demorou muito para que eu chegasse à pensão que Antônio mencionou. Era um prédio baixo, de fachada desgastada, com uma placa velha que balançava ao vento. A porta de entrada estava aberta, e uma luz amarelada iluminava um pequeno balcão de madeira. Atrás dele, uma senhora de cabelo grisalho escrevia em um caderno, seus óculos equilibrados na ponta do nariz. Boa noite, ela disse sem tirar os olhos do papel. Boa noite, murmurei. Ela ergueu o olhar e seu rosto se suavizou ao me ver. Você está sozinha? Assente. Ela suspirou, colocando a caneta de lado. Não temos quartos livres, mas se precisar de um lugar para descansar um pouco, tem um sofá ali no salão. Eu quase chorei de alívio. Obrigada, sussurrei. Ela apontou para uma porta ao lado, e eu segui em direção a ela. O salão era simples, com algumas cadeiras e um sofá antigo perto da janela. Me sentei devagar, sentindo meus músculos doloridos pelo cansaço da viagem. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava segura. Mas estar segura não significava que eu estava salva. Eu precisava de um plano, e rápido. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café invadindo o salão. Meus olhos se abriram devagar, e vi a dona da pensão parada perto da porta, segurando uma xícara. Dormiu bem? Ela perguntou. Sim, respondi, minha voz rouca de sono. Estendendo a xícara para mim, peguei com cuidado, sentindo o calor se espalhar pelas minhas mãos frias. Precisa de um trabalho? Eu quase engasguei com o café. O quê? Ela sorriu de leve. Vi que você não tem para onde ir. Não faço perguntas, mas se quiser ficar por uns dias, posso te arrumar um serviço ajudando na cozinha. Meu coração disparou. Aquilo podia ser o começo da minha nova vida, e eu não ia desperdiçar essa chance. Eu aceito, respondi sem hesitar. Ela sorriu e se levantou. Então vem comigo, o dia já começou. E assim, naquele pequeno salão de uma cidade desconhecida, eu dei o primeiro passo para me tornar a mulher que um dia jamais imaginei que poderia ser. A cozinha da pensão era pequena, com fogão antigo e prateleiras lotadas de panelas, pratos e temperos que deixavam o ar impregnado com cheiro de comida caseira. Eu nunca tinha trabalhado em um lugar assim antes, mas bastou um dia para perceber que eu gostava daquele ambiente. A dona da pensão se chamava Dona Olívia.
Ela não fazia muitas perguntas e parecia entender que eu não queria falar sobre meu passado. Apenas me ensinou o básico: como picar os ingredientes mais rápido, como limpar as bancadas sem desperdiçar água, como servir os hóspedes sem atrapalhar o fluxo da cozinha. E eu aprendi rápido. Era um trabalho cansativo, mas pela primeira vez na vida, o cansaço não vinha acompanhado de medo, vinha acompanhado de propósito. Nos primeiros dias, eu quase não falava com ninguém. Minha cabeça ainda estava presa nos acontecimentos recentes, tentando se acostumar com a ideia de que eu estava realmente ali. Lever. Mas, conforme o tempo passou, comecei a relaxar. Os hóspedes iam e vinham, contando histórias sobre suas viagens, suas vidas, suas famílias. Alguns ficavam apenas uma noite, outros passavam semanas. Eu ouvia cada conversa em silêncio, absorvendo aquelas histórias como se fossem um vislumbre de um mundo que eu nunca conheci. E então, um dia, aconteceu algo que me fez perceber que minha jornada estava longe de acabar. Foi numa tarde de sábado, quando a pensão estava mais movimentada do que o normal. O salão estava cheio de gente almoçando, e eu ia de um lado para o outro, levando pratos, limpando mesas, ajudando Dona Olívia a organizar os pedidos. Foi quando ouvi uma voz que fez meu sangue gelar. Você me traz mais café? Parei no meio do salão, com um prato nas mãos, e olhei na direção de onde a voz tinha vindo. Um homem alto, de ombros largos, estava sentado em uma das mesas perto da janela. Seu rosto era parcialmente coberto pelo chapéu de aba larga. Mas a voz era inconfundível. Meus dedos apertaram o prato com tanta força que temi que ele quebrasse. Ele não me viu. Não ainda. Mas o pânico tomou conta de mim antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa. Eu precisava sair dali. Agora. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Larguei o prato em cima do balcão e me virei para a porta dos fundos, mas antes que eu pudesse dar um passo, uma mão segurou meu braço. Ei! Tá tudo bem. Era Dona Olívia. Ela me olhava com preocupação, sua expressão carregada de curiosidade. Eu não conseguia responder. Só consegui balançar a cabeça e puxar o braço para me soltar. Ela não insistiu. Eu corri. Saí pelos fundos da pensão e continuei correndo até minhas pernas doerem. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava ir, porque se aquele homem estivesse ali, significava que meu passado ainda estava me seguindo. E eu não podia deixar que ele me encontrasse. Eu não podia deixar que ele me levasse de volta. O vento cortava meu rosto enquanto eu corria pelas ruas estreitas da cidade sem olhar para trás. Meus pés mal tocavam o chão e meu coração pulsava tão forte que parecia que ia explodir. Tudo o que eu conseguia pensar era que eu precisava fugir. Fugir antes que ele me visse. Fugir antes que tudo pelo que lutei se desfizesse. Passei por vielas, atravessei uma ponte de madeira e segui por um caminho de terra batida que levava até uma pequena plantação nos arredores da cidade. Só quando cheguei ali, longe das ruas movimentadas, minhas pernas finalmente cederam. Me apoiei em um tronco de árvore, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia de forma descontrolada e minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las contra o corpo. O que ele estava fazendo ali? Como me encontro? Ou, será que ele sequer sabia que eu estava ali? Talvez tivesse sido apenas coincidência. Talvez ele só estivesse de passagem. Mas eu não podia contar com talvez. Engoli em seco e tentei organizar os pensamentos. Se ele realmente estivesse me procurando, isso significava que minha fuga não tinha sido suficiente. Que meu passado ainda estava atrás de mim, pronto para me arrastar de volta para aquela casa que nunca foi um lar. Eu não podia deixar isso acontecer. Não depois de tudo que passei. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Me virei num sobressalto, o coração disparando ainda mais. Calma, menina. Sou eu. Era Dona Olívia. Ela estava ali de pé, com a expressão serena e preocupada ao mesmo tempo. Não disse mais nada. Apenas esperou que eu respirasse o suficiente para conseguir falar.
Ele está aqui. Minha voz saiu trêmula. Ela não perguntou quem. Talvez já soubesse que eu nunca tinha fugido só de um lugar, mas também de alguém. Ele te viu. Neguei com a cabeça. Ela olhou em volta, como se tentasse enxergar além das árvores, e depois cruzou os braços. Se ele não te viu, então ainda tem tempo. Tempo. Tempo para quê? Eu não tinha um plano, não sabia o que fazer. A única coisa que eu conseguia pensar era que eu precisava ir embora. De novo. Ele pode ir embora amanhã, ela continuou. Ou pode ficar. Mas você não pode viver fugindo para sempre, menina. Precisa decidir o que vai fazer. Meus lábios estavam secos. Minha mente girava. Ela estava certa. Mas como enfrentar algo do qual eu passei a vida tentando escapar? Ele ficou em silêncio por um instante, como se pesasse cada palavra antes de dizê-las. Então, suspirou de novo, dessa vez mais profundo, e ergueu os olhos para mim. Eu não sei, ele finalmente respondeu. Talvez para entender. Talvez para pedir perdão. Ou talvez só porque não soube o que fazer sem você. Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, desconfiança? Ele me procurou, mas nunca impediu o que aconteceu antes da minha fuga. Nunca estendeu a mão quando eu precisei. O tempo tinha passado, e agora estávamos ali, frente a frente, duas sombras do que um dia fomos. Eu não preciso do seu perdão, minha voz saiu firme, mas meu coração batia descompassado. E não quero entender nada. Passei a vida tentando esquecer, tentando sobreviver. Então me diz, por que agora? Por que me procurar depois de tanto tempo? Ele baixou os olhos, parecendo escolher as palavras. Porque eu sabia que, no fundo, você era mais forte do que eu. Sabia que, se alguém podia escapar, era você. E talvez eu tenha me enganado achando que poderia consertar as coisas. Mas agora que te vi, vejo que não há conserto. O peso das palavras caiu sobre mim como uma onda. Eu sempre quis que ele admitisse algo, qualquer coisa, que reconhecesse o que aconteceu, mas agora que eu via, percebia que não mudava nada. Meu passado ainda era meu passado, as cicatrizes ainda estavam ali. Dona Olívia apareceu na porta da pensão, observando de longe. Seus olhos me diziam que, se eu precisasse, ela estaria ali. E isso me deu coragem. Respirei fundo e encarei o homem à minha frente. Você tem razão. Não há conserto. Mas também não há mais medo. Eu não sou aquela menina que você conheceu. Eu sou outra agora. E você? O que vai fazer com o que restou de você? Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu levemente, como se finalmente entendesse. Depois, sem dizer mais nada, pegou o chapéu sobre a mesa e se levantou. Me olhou uma última vez, e então, sem pressa, caminhou até a saída do restaurante. Eu o observei desaparecer na rua, o coração acelerado, mas a mente leve de uma forma que nunca havia sentido antes. Ele se foi. E dessa vez, era ele quem partia sem olhar para trás. Dona Olívia se aproximou devagar, parando ao meu lado. E agora? Perguntou baixinho. Eu não sabia. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, não importava. Eu não precisava fugir. Apenas viver. Eu hesitei por um segundo, sentindo a incerteza pesar sobre minha língua. Não sabia exatamente o que queria estudar, só sabia que queria aprender. Queria algo que me ajudasse a seguir em frente, a construir um futuro que fosse verdadeiramente meu. Não sei ainda, admiti, mordendo o lábio. Mas quero aprender. Quero saber ler melhor. Quero entender mais sobre o mundo. Quero ter escolhas. Dona Olívia me observou por um longo momento antes de soltar um suspiro. É uma boa decisão, menina. Ela tomou mais um gole do chá, pensativa. Tem uma escola aqui na cidade. Não é grande, mas pode ser um começo. Posso perguntar para a professora se ela aceita alunos mais velhos. Meu coração disparou.
A ideia de entrar em uma sala de aula era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Eu nunca tive a chance de estudar direito, e agora, mesmo sem saber ao certo o que esperar, sentia que esse era o caminho certo. Eu agradeceria muito, murmurei, apertando as mãos sobre o colo. Dona Olívia assentiu e sorriu de leve. Então, amanhã cedo vamos lá. Mas, por enquanto, acho que tem uma pilha de pratos te esperando na cozinha. Soltei uma risada curta, sentindo uma alegria nova brotar dentro de mim. Era simples, mas saber que eu tinha um amanhã, que tinha uma chance, mudava tudo. Nos dias seguintes, a rotina continuou, mas agora havia uma nova chama dentro de mim. Eu prestava mais atenção nas conversas dos hóspedes, tentava ler os letreiros das lojas na cidade, copiava palavras em um caderno velho que Dona Olívia me deu. Cada pequena descoberta era um passo a mais na minha caminhada para um futuro diferente. E então chegou o dia em que entrei na escola pela primeira vez. As mãos suavam quando atravessei a porta de madeira gasta. A sala era simples, com carteiras antigas e um quadro negro já meio apagado pelo tempo. Alguns alunos estavam lá, todos mais novos do que eu. A professora, uma mulher de olhar gentil, me recebeu com um sorriso. Seja bem-vinda, disse ela, entregando-me um livro. Vamos começar do começo. Peguei o livro com cuidado, como se fosse algo precioso. E para mim, era. Porque naquele momento, percebi que essa era minha chance de não apenas sobreviver, mas realmente viver. Pela primeira vez, o futuro não parecia um lugar inalcançável. Ele estava bem ali, esperando por mim. Tudo. Ela sorriu, um sorriso que parecia de orgulho. Então, o que você está esperando? Eu não tinha dinheiro para pagar uma escola, mas isso não importava. Comecei pegando livros emprestados na cidade, pedindo ajuda para algumas senhoras que sempre vinham à pensão. Peguei cadernos velhos, lápis gastos, e dia após dia, aprendi palavra por palavra. Até que, um dia, eu não era mais só uma garota fugindo, eu era uma mulher construindo um futuro. Os anos passaram como um vento leve que carrega as folhas pelo caminho. O tempo, que antes parecia um inimigo cruel, agora era meu aliado. A cada dia, construía algo novo. Comecei trabalhando na pensão de Dona Olívia, mas não parei por aí. Depois de algum tempo, consegui um emprego em uma pequena livraria no centro da cidade. Passava as manhãs limpando as prateleiras e organizando os livros, e às tardes, sentava em um cantinho discreto, lendo tudo que minhas mãos pudessem alcançar. No início, as palavras eram estranhas, difíceis, mas eu não desisti. Li sobre histórias de pessoas que, como eu, tiveram que enfrentar suas sombras. Li sobre lugares que pareciam existir em um mundo diferente do meu. E, mais do que tudo, li sobre esperança. Porque esperança era algo que eu nunca tinha tido até então. Dona Olívia se tornou minha família. Ela nunca fez perguntas demais, nunca pressionou. Apenas ajudou quando precisei, da forma mais simples e mais bonita possível, acreditando em mim. Você tem um brilho nos olhos que não tinha antes, ela me disse uma noite, enquanto fechávamos a pensão depois de um longo dia de trabalho. E eu percebi que era verdade. Pela primeira vez, eu me via no espelho e enxergava alguém que eu queria conhecer. Alguém que sobreviveu. Alguém que venceu. Com o tempo, consegui juntar dinheiro suficiente para alugar meu próprio cantinho. Era um quartinho pequeno, com paredes descascadas e um colchão no chão, mas, para mim, era um palácio. Porque era meu. Ali, eu me sentia segura. Ali, ninguém podia me tirar. Mas o passado ainda me assombrava às vezes. Havia noites em que eu acordava suando, o coração acelerado, lembrando de vozes que já não existiam mais na minha vida. Mas a diferença agora era que essas memórias não me prendiam mais. Elas vinham como vento, mas logo passavam. Porque agora eu era livre. E ser livre significava que eu podia escolher o que vinha depois. Foi numa tarde ensolarada, enquanto eu lia um livro sobre viagens, que decidi que minha vida não pararia ali. Eu queria mais. Queria conhecer lugares novos. Queria ver o mar,
que até então eu só conhecia por fotos e histórias dos hóspedes da pensão. Queria estudar de verdade, aprender uma profissão. Queria viver cada momento sem medo do que viria depois. E então, fiz minhas malas. Dessa vez, não era uma fuga. Era um recomeço. Olho para trás agora, depois de tantos anos, e vejo a menina que eu fui. Aquela menina que sonhava em escapar. Aquela menina que achava que o mundo nunca deixaria ser feliz. Se eu pudesse falar com ela, eu diria: você conseguiu. Porque eu consegui. Eu escapé. Eu vivi. E, mais do que tudo, eu escolhi ser feliz. Bom, meus queridos, essa foi a minha história. Uma história de dor, de luta, mas, acima de tudo, de superação. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que não importa de onde você veio, nem o que te fizeram passar. O que realmente importa é para onde você decide ir. Eu escolhi viver. Escolhi ser feliz. E espero que essa história tenha tocado o coração de vocês. Agora me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais te emocionou? Eu adoro ler o que vocês escrevem e fico muito feliz em saber que minhas palavras podem chegar tão longe. E olha, não se esquece, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal Histórias e Emoções e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso me ajuda muito e faz com que mais pessoas possam conhecer histórias como essa. Um beijo grande da vovó e até o próximo vídeo.